Olá, gente! Nosso Band Empresarial está começando neste sábado, 10 horas da manhã aqui, tendo o prazer de receber Brandão Freire. Ah, gente, não perca! Essa entrevista é muito legal porque me motivou e espero que motive cada um de vocês, empresários, ouvintes, telespectador. Por quê? Porque a gente vai falar aqui de uma pessoa, advogado, e que hoje resolveu, hoje que eu estou dizendo, 10 anos atrás, ser promovido a ser jardineiro. Pois é, ele é a pessoa, Brandão Freire aqui, que a gente vai estar conversando, CEO da empresa de paisagismo lá na Varanda. Prazer estar com você aqui, bom dia, Brandão. Conta um pouco do que muitos vão pensar, que diz assim, uma loucura. Mas fala aí pra gente, bom dia. Bom dia, meu querido, é um prazer muito grande estar aqui com você e bater esse papo sobre um tema tão gostoso e que as pessoas cada vez mais ficam curiosas, né, para poder saber por que uma pessoa larga a advocacia, né, como a gente estava conversando agora há pouco, e resolve empreender no paisagismo. Então, assim, foi realmente uma mudança radical, né, para muitos, mas na verdade foi a compreensão de um propósito de vida, né? Então, quando eu escolhi a advocacia, foi por vários fatores, da família, ser da área jurídica, todo mundo ali naquele mesmo ambiente. E, como é que chama? Eu não olhei para dentro de mim, né? Tinha uma visão equivocada do que era uma profissão. E aí depois, com um pouco mais de maturidade, eu fui percebendo que não era só o dinheiro. O dinheiro é apenas um dos indicadores que você está no caminho certo, né? Mas você tem que realmente seguir algo que lhe dê satisfação pessoal. Mas aí vem aquela história. Bom, eu tô andando, tô fazendo o meu direito. Você pegou OAB, inclusive, pelo tempo? Sim, me pós-graduei, fiz mestrado fora do país. Trabalhou, isso Sim. que eu tô dizendo? Mestrado fora do país, tinha um escritório da família, inclusive. Sim. Aí você andou, determinado dia, tropeçou e bateu de cara com uma planta. E aí disse, não, vai ser paisagismo? Não, me fala um pouquinho. Não. Fala pra gente de que maneira surgiu esse site, o que é que despertou? Porque às vezes a gente se envolve tanto só para poder pensar, porque eu vou fazer um papel que é para o telespectador, mas é dúvida minha também, viu? Por favor. Mas eu digo o seguinte, a gente entende, começa a trabalhar tanto naquilo que a gente faz, no seu caso a advocacia, que às vezes não se deixa levar pelos outros nossos desejos, né? O que é que desperta esse outro desejo? Sim, com certeza. Como eu havia falado agora há pouco, quando a pessoa ainda é muito jovem, ela tem muitas... Existem jovens que amadurecem com uma velocidade incrível. Já existem outros que precisam de um pouco mais de tempo, cada um tem seu tempo, né? Mas o fato é que aos 17 anos você escolher uma profissão para o resto da vida, né? Como a sociedade impõe, já desde aquela pergunta de quando é feito, desde quando você é novinho, ele pergunta o que você vai ser quando crescer? Como se a sua profissão definisse efetivamente quem você é, quando na verdade não é. Né? Então você não precisa ser nada, né? Você não precisa ser uma profissão, a única coisa que você precisa ser é feliz. Verdade. E quando a gente faz as escolhas ainda muito jovem, a gente não consegue perceber que existe a possibilidade de se trabalhar com algo que dê satisfação pessoal. Então respondendo a sua pergunta, eu era aquarista desde 8 anos de idade. Eu me envolvi com essa área, esse mundo do aquarismo, que me seduziu logo cedo. E para mim era um hobby. E dentro do aquarismo tinha toda a parte de fazer o aquapaisagismo, trabalhava com as plantas aquáticas, eu criava os layouts dos aquários, era um hobby. Depois, com um pouco mais de idade, ainda jovem ainda, eu montava também, passei a montar lagos ornamentais, né? E isso era completamente um hobby, na minha cabeça não tinha a mínima condição de fazer isso dar dinheiro, de sobreviver, né? De bancar o meu custo de vida, vamos dizer assim, com isso. E aí chegou o momento de escolher uma profissão, eu achava que tinha que ser uma profissão formal, já tinha ali os meus pais, a minha família toda na área jurídica, e aí eu segui o caminho, tive aquele empurrãozinho da família, né, que vira para você e fala assim, eu vejo em você um excelente advogado, aí você ainda, sem tanto autoconhecimento, você acaba comprando algumas coisas como verdade, e acaba não olhando para outros fatores que lhe dariam mais satisfação pessoal. E aí me diga o seguinte, aí você falou muito dessa questão do escritório que já existia, da indução, né, do que a família, de alguma forma, na área.
E a sua família, como é que se viu? Você já era casado na época? Sim, casado. Como é que a família tomou... Ô, amigo, vamos pensar o seguinte, você vai continuar trazendo aqui esse ganha-pão? Como é que funciona isso? O primeiro capítulo do livro chama-se O Maluco. Opa, pera aí, você já tá dando break aqui que eu vou chamar daqui a pouco, ó. Porque vai ter, ó, tem livro, minha gente, que ele fez com tudo isso aí. Vamos lá. Teve apoio e não teve ao mesmo tempo, né? Imagine assim, para meu pai, que tinha tem um escritório bastante conceituado aqui em Salvador, ele preparou tudo para o primogênito dar continuidade, né? Então, no momento em que eu já advogando, 8 anos advogando, né, com um currículo bacana, sendo bem sucedido no que eu fazia, de uma hora para outra largar tudo para poder empreender com planta, né? Então, assim, acaba que isso não estava nos planos dele. Então, isso chocou bastante em vários momentos, mesmo me apoiando, como me apoia até hoje, no sentido de sempre me orientar, né? Sempre fazer o papel que, independente de hoje eu ter 40 anos, mas é meu pai, é minha mãe. Então, assim, eu sempre ouço eles no sentido da orientação de vida, né? Que eles possuem. Lógico. Mas uma parte das pessoas tem uma certa predisposição a querer que os filhos caminhem na direção, é um fato protetivo, né? Na direção do que eles almejaram que seria o melhor caminho. O que eu acho hoje, Brandão, é que a gente tem que ser um provocador. Sim. A gente, evidentemente, não tem que determinar. O que a gente faz é em cima da experiência que nos é adquirida através dos anos, que eu acho que é a única coisa que presta da velhice, porque eu não conheço outra, a gente empresta uma provocação. É isso mesmo. Dá alguns argumentos para que não seja uma coisa tempestiva, né? Não seja alguma coisa banal, né? Banal. Sim, e que ele esteja certeza. Mudando e vá fazendo transformação. Você tem que perceber, lógico, qual é o papel dos pais? O papel de tutor, né? De realmente provocar, como você mesmo falou, e checar se o filho tem realmente aquela predisposição, no sentido de aquela vontade de fazer acontecer. Não é nem predisposição o termo certo, é assim, vontade de fazer acontecer, porque nós podemos ser o que nós quisermos ser. E aí, como você me falou em relação ao apoio da família, em alguns momentos sim, outros não. Vinha a dúvida, né, como eu citei, o maluco, né, os amigos olhavam para mim e falavam assim, poxa, você com um escritório bem estabelecido, com causas com valor significativo, por que você vai largar tudo para poder começar do zero uma profissão que, inclusive, com status inferior, né? Minha esposa mesmo, como você mesmo falou, já era casado, estava esperando meu primeiro filho, Lucas. Então, assim, essa transição, ela ia de encontro totalmente aos planos dela. Ela casou com um advogado, que virou jardineiro, né? Então, assim... Foi promovido, como diz você, né? Como seria o futuro para essa criança de um pai que seria, eu falo jardineiro, mas empresário, paisagista, né? Eu coloco o termo jardineiro justamente porque... Provocar e para impactar mais. Né? E realmente acontece de a gente meter a mão na terra e fazer acontecer, é assim que o empresário... lógico, depois você vai caminhar para um lado estratégico da coisa, você vai caminhar, você vai dividir o seu tempo de maneira estratégica, né? Trabalhar estratégico, tático, operacional, tentando sair o máximo do seu operacional. Mas em diversos momentos o empresário, e sobretudo o empresário que está iniciando, ele tem que meter a mão na massa e ir lá para frente para poder plantar, para poder meter a mão na terra mesmo, né? Perfeito. Então isso acontece. E me diga quando surgiu a ideia de dizer, não, eu vou fazer, mas ok, vou montar uma empresa. Onde é que surgiu lá na varanda? Quando eu fiz essa mudança, essa transição de carreira, ela aconteceu de maneira paulatina, né? Não foi de vez. Durante 2 anos eu fiquei como representante comercial de uma empresa chamada Ecosys, que depois de anos eu comecei como representante da Ecosys, Salvador, depois a gente abordou a Bahia toda, e hoje nós somos responsáveis pela operação em todo o Nordeste, da operação da Ecosys Lagos Ornamentais, que é a pioneira hoje a maior empresa do mundo. Chegou a ficar em algum momento nas duas? Fiquei. Nas duas profissões? Fiquei. Durante 2 anos eu fiz as duas coisas. Tanto que são 10 anos de mudança de carreira, eu tenho 8 anos de lá na varanda e tenho 10 anos de transição. Esses 2 anos foi o período em que eu fazia as duas coisas. E aí, quando o telefone tocava, eu não sabia se eu era advogado, se eu era
na época nem paisagista. Eu brinco muito que é pato. Você não sabe se voa, se você nada. E aí teve um momento em que eu tive que colocar na balança, né? Tive um momento que eu precisava ter foco. O foco é importantíssimo porque tudo que você foca se expande. Então, no momento em que eu olhei, uma dava dinheiro e a outra dava satisfação pessoal. Então, eu tive que fazer um planejamento para poder fazer a mudança. E essa mudança foi muito complexa, é o que eu cito justamente no livro, todas essas dificuldades. E eu fiz montei ela na varanda e comecei a empreender em tempo integral. Perfeito. E aí você já falou 2 vezes, eu vou fazer uma apresentaçãozinha um pouquinho antecipada, mas vou fazer, do livro de Brandão Freire, advogado promovido a jardineiro. A compreensão da verdadeira essência e os desafios da transição profissional. É isso aqui, minha gente, é de comemoração dos 10 anos, um marco dessa transformação. E eu vejo muita gente com medo, Brandão, desse ato. É mais coragem, é um lado empreendedorismo, que a gente trata aqui tanto no Band Empresarial, ou é essa paixão de dizer assim, não sei se vai dar certo, não sei se... Teve o planejamento antes, não, eu vou programar aqui, eu ganho tanto, eu preciso de tanto, eu vou fazer tanto, eu vou ter que vender 300 plantas. Não. Ou não, larga mesmo, é isso que move. Tá, vamos lá. Escolher empreender, ela é uma atitude em que você precisa se profissionalizar. Quando eu resolvi empreender, eu não sabia, eu já empreendia em outras coisas sem ser através de uma empresa, né? Mas eu tinha visão do que era empreender, mas eu não sabia o que era necessário, quais eram as ferramentas necessárias para poder fazer isso de forma bem sucedida. Então, no momento inicial, eu fiz um planejamento, mas não foi um planejamento muito aquém do que deveria ser feito. Né? Essa é a realidade. Mas é melhor fazer do que não fazer. Né? Hoje, eu sou mentor, inclusive, do Sebrae, de um programa chamado Scale Up Bahia, um programa inovador aqui, que é chancelado, inclusive, pelo MIT. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente do que é empreender e o que é necessário ser feito para poder fazer isso. Mas foram 10 anos. E você vai dizer um pouquinho desse toque todo para o nosso, telespectador. Né? Agora, em relação ao medo, eu entendo assim que o medo é normal para todo mundo. Eu tive medo, todo mundo tem medo. Né? Existe uma diferença entre medo e o pânico. Né? O pânico é a incapacidade de ação. Pânico você se afoga no raso. Você parou ali, você não afoga no raso. Agora o medo, ele é vencido no momento em que você tem autoconhecimento. Porque você mapeia quais são os seus medos. E você cria um plano de ação para quando você tiver aquele medo, você disparar gatilhos para poder controlar aquilo. Porque até nós mesmos, seres humanos, nós temos uma parte do nosso comportamento que é justamente para poder preservar a vida. Você chega na beira de um penhasco, você tem a sensação de que você vai morrer, você para. Então, esse medo é bom para poder você não avançar. Ou para avançar, você diz o seguinte, não, vou ter que pegar uma vara, colocar de um lado para o outro. Ou seja, é se preparar. O medo faz parte disso. Qualquer empresário que vai abrir uma empresa, vem um frio. Estava vendo hoje um jogo de tênis e tal, e a pessoa dizendo, não, cara, segundo do mundo, e dizendo que eu arrepia quando ele entrava na quadra. Medo de estar se deparando com um cara mais novo. Então, de alguma forma, eu acho que o medo nos prepara também, né? Desde que não paralise. Eu acho que é isso. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai conversar de novo aqui com o Brandão Freire, do segundo bloco, para ele falar um pouco mais sobre isso. Ou seja, como preparar você que está aí nos vendo para fazer uma grande transformação na sua vida profissional, se esse for seu caso. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente volta já já. Opa, estamos aqui de volta com o nosso Band Empresarial, tendo o prazer de entrevistar Brandão Freire. Pois é, o advogado que foi promovido a jardineiro. Tudo isso aqui no livro, procura, muito interessante, fala sobre a transformação profissional. Gente, e aí, Brandão, a gente estava conversando aqui sobre essas questões, você disse que está no Sebrae, também fazendo lá uma coisa nova, inclusive lançada recentemente, em que você dá caminhos, uma mentoria, digamos assim, para que as pessoas possam
abraçar ou não essa ideia, né? Porque por vezes você diz, não, ó, o caminho é mais duro do que eu posso imaginar, eu vou ficar onde eu estou mesmo e ponto. Fala um pouquinho sobre isso. O Sebrae sempre foi um grande parceiro, né? Presidente aí, manda um abraço, Jorge Freire. Um grandíssimo parceiro, desde o começo. E esse programa, o Scale Up, é um programa inovador, né? Foi feito um trabalho junto com o MIT, né? E é um trabalho de mentoria. Tá. O empresário, né, se inscreve, é feita uma seleção, e aí é feito um programa de aceleração, um programa para poder ele escalar. Imagine que, para quem conhece as ferramentas do Sebrae, você tem o Empretec, que é excelente. Maravilhoso. Que é muito bom programa. E o Empretec é um programa que visa ensinar as ferramentas básicas para empreender, né? As CCS, que são as características de comportamento empreendedor. E o Scale Up ele já vem para um outro momento. Ele vem para um empresário que já empreende, que já conseguiu ter bons resultados, que inclusive vem crescendo 30% ao ano, só que ele precisa escalar. Então, esse processo, esse grupo do Scale Up, inclusive no primeiro ano eu fui participante, né? A nossa empresa dobrou de tamanho, e aí no segundo ano, nós temos 3 anos fazendo isso. No segundo ano eu fui convidado como mentor para poder participar e assim, o grupo é muito, muito bacana. Eu fico na pergunta, não virou também uma noia muito grande por conta das startups, do dinheiro que está aí, anjo, nível A, nível B, a questão da escalada? Será que é preciso escalar mesmo tudo que você empreende para poder, digamos assim, nos satisfazer? Ou é analisado também do perfil da pessoa? Às vezes você tem o seu cantinho, o seu negocinho que gera sua renda, é essa que vai lhe trazer a qualidade de vida? Eu acho assim que você tem que trabalhar todos os pilares da sua vida, né? Você não pode, inclusive é o que eu cito também no livro, essa transição de carreira, ela veio justamente para poder não só meter o pé no acelerador do profissional, mas ter um tempo maior com a família, você ter qualidade de vida, ter contato com seus filhos, tempo de qualidade, né? Então, assim, quando a gente fala em escalar, a gente não está falando em escalar por escalar. Escalar de maneira sustentável, né? No momento em que o empresário, ele entende que para poder ele escalar, ele precisa sair do operacional, sair do tático e se posicionar mais no estratégico, né? Trazer boas pessoas para dentro do time. E isso aí, escalar, acaba sendo inevitável, né? Então, empreender é justamente você fazer com que aquele seu sonho, aquele seu negócio ganhe dimensões que você nunca imaginou. Né? Fica sistema mesmo. Né? E aí... Mas sempre de maneira sustentável. Sempre. Se você tem um pilar invadindo o outro, você tem que repensar, sem dúvida. E aí, como foi que você construiu nisso lá na varanda? Né? Fica no Caminho das Árvores, é isso? Sim, no Caminho das Árvores, na Alameda das Cajazeiras, né? É uma casa, uma sede, né? Onde a gente tem showroom de jardim vertical, tem lago ornamental, tem também vários vasos vietnamitas, tem a parte toda de projeto, de tanto consultoria verde como projetos paisagísticos, é uma sede. E o que eu falo assim, Bruno, hoje o paisagismo, às vezes a gente fica dizendo assim, mas paisagismo, a gente vê ali, vê aquela planta ali, está caindo, que não sei o que, mas tem todo um segredo por detrás, né? Ou seja, se vai estar na varanda, na cobertura, a planta que usa para isso, a planta que usa para aquilo. Eu fiquei muito entusiasmado quando eu fui para uma casa-cor e a parte de paisagismo estava determinante. No mercado imobiliário, que eu milito muito, hoje há uma preocupação prévia, inclusive antes da venda, de preparar aquele ambiente onde vai ser o empreendimento com todo o seu mundo paisagístico. Gera o quê? São as sensações organolépticas que a gente tem, que de alguma forma provoca. Como é que está esse sentimento? Pessoas realmente têm comprado? Me fala um pouquinho disso. Sim. As pessoas, boa parte das pessoas, tinham a ideia de que paisagismo era colocar plantinha para poder ficar bonito. Quando, na verdade, paisagismo vai muito além disso. É criar espaço para as pessoas usando o sistema construtivo que também são as plantas. Digo também são as plantas porque você pode fazer paisagismo com natureza morta.
toda vez que você interfere na paisagem, você está fazendo paisagismo. As construtoras, inclusive, falando de mercado imobiliário, começaram a entender que isso era uma tendência. As pessoas começaram a ter um contato maior, ter uma necessidade maior de contato com a natureza. Elas perceberam, a pandemia, um dos grandes, lógico, a pandemia, foram muitas mortes, né, estão sendo, ainda tem ainda, mas assim, um reflexo positivo da pandemia é justamente essa visão de que nós somos a natureza. As pessoas, durante esse processo, ficaram dentro dos seus apartamentos, suas casas, e não tinham contato com a praia, não tinham contato com a rua, com árvores, né, os ambientes naturais, os parques, e as pessoas viram que seus apartamentos não os representavam. Então elas sentiram falta desse verde, e aí foi quando as pessoas começaram a consumir mais verde, né? E aí os empreendimentos começaram a mudar em relação a isso. Eu conversava outro dia com um grande parceiro, o Rafael da Civil, e ele dizia o seguinte, né? Ele dizia o seguinte, que hoje, antigamente a verba de paisagismo, ela estava lá um valorzinho pequenininho dentro da tabela. Hoje é uma das primeiras coisas que a gente coloca, por exemplo, tem o empreendimento da Civil, que a gente fez o paisagismo e assim, prioridade, toda a parte de design biofílico, os clientes pedem isso hoje. Então as construtoras viram essa percepção. Tem o perfil do cliente, tem uma identificação lá. A gente vai estar trabalhando com o cliente idoso, é um tipo de planta. Se a gente vai estar trabalhando com o jovem, é outro tipo de planta. Ou é o ambiente que está envolvido que define. Porque praticamente hoje se faz uma consultoria, né? Hoje já... não dá para eu ir lá na varanda e dizer o seguinte, eu quero essa. Calma, né? Onde é que você vai colocar? Sim. Qual é o seu perfil? Qual é o efeito plástico que você quer alcançar? Qual o volume? Primeiro se cria volumes, quando se faz um projeto se cria volumes. Qual é o efeito que você quer dar? Você quer criar um acesso que é secundário, um acesso principal? Você vai trabalhar um ambiente que você tem crianças, tem cachorros, né? Hoje praticamente o pet virou mais um ente da família, né? Então assim, não pode trabalhar com plantas tóxicas, plantas com espinho, tudo isso tem que ser pensado, né? Os espaços têm que ser pensados para pessoas. E aí você cria volumes para dar efeitos estéticos, para dar sensações nas pessoas. E aí depois que você vai colocar as plantas, você vai transformar esses volumes em plantas. E você tem que pensar sempre naquele espaço ao longo do ano. Quais são os perfumes que ele vai trazer? Quais são as cores que eles vão... Qual é o efeito que vai causar nas pessoas? Então, assim, o espaço tem que ser pensado. E as pessoas, inicialmente... Nós tínhamos um ou outro que tinham essa determinada sensibilidade para poder perceber isso. Outras pessoas não percebiam, mas sentiam a energia do espaço. Eu costumo dizer assim, que quando você conhece uma pessoa, aqui na Bahia se fala muito em energia, né? Então você fala assim, aqui na Bahia se fala assim... Energia e entidade, né? A gente aqui energia e entidade. Se fosse depender da entidade... Na Bahia você fala assim, meu santo bateu com você, né? Na Bahia você fala assim, meu santo bateu com você. O nome disso é energia, é fato. Os ambientes, eles também têm energia. Então, você ter uma disposição, você contratar um profissional para poder fazer a disposição desse espaço, que faça com que essas pessoas queiram ficar mais tempo, isso é fundamental. As pessoas se sentem agradável, o ambiente é agradável. Então, para muitos, o paisagismo, a pessoa não sabe nem do que se trata, mas ela gosta de estar naquele ambiente, né? Ela sente Brandão, prazer. Tá? E aí, Brandão, talvez seja um capítulo aqui que me chamou a atenção, que seria a recompensa, né? Quando as pessoas, digamos assim, a recompensa sua, claro, de você ter feito essa transformação, mas também a recompensa quando você vê um cliente satisfeito com aquilo que foi preparado e como você diz assim, eu acertei, eu mudei, eu apostei, eu fiz a coisa certa, é isso que me dá prazer, que pode não ser o mesmo. Eu não vou citar aqui nomes, mas vou dizer um fato de um executivo em que ele... determinado momento eu marquei de encontrar com ele para um almoço e no que eu fui encontrar com ele no almoço, procurei ele, procurava, porque eu só via de paletó, gravata, e não achava, cara. Daqui a pouco me levanta um sujeito de bermuda, jaquetinha, tipo Raul Seixas, sabe como é? Cara, que transformação é essa? Transformação eu faço quando eu vou trabalhar. Então você veja o quanto estava duro para ele tá fazendo aquilo que não era, digamos assim, a vontade pessoal, conseguir unir o que ele goste com aquilo que ele de alguma forma estava ali
embriagado pela remuneração que ele tinha que ter no final do mês, né? Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Muitas pessoas ficam presas nos seus medos, né? E não têm a iniciativa de dar o primeiro passo. Quantas pessoas, ao final do dia... E o que é que você recomenda para dar o primeiro passo? Vamos imaginar, eu estou insatisfeito. Band, estou insatisfeito. Band empresarial, não, vou ficar mais no Band empresarial. Estou insatisfeito. O que é que determina para eu dar o primeiro passo? Se permita. Se permita no sentido de ir na direção do que você gosta de fazer. Né? No sentido de, como eu ia comentar agora, a pessoa que trabalha durante o dia, mas tem uma vontade de trabalhar com marcenaria. E aí a pessoa chega no final do dia e acaba trabalhando no final de semana. Muitos empreendedores trabalham com a parte de alimentos. Né? Quantas pessoas têm um trabalho e aí em um outro turno, em um outro momento, prepara alimentos para poder vender? Então, assim, na fase inicial, lógico, o ideal é você sempre fazer um plano de negócio, mas é melhor você iniciar com algo, você testar um MVP de uma maneira simples, do que você não dar o primeiro passo, entendeu? Perfeito. O conhecimento, até hoje, você é empresário, eu sou empresário, até hoje a gente está na escola, a gente está buscando curso, a gente está estudando, porque o conhecimento ele é infinito. A gente sempre tem que se preparar, sobretudo nessa profissão que nós sabemos que empreender, né, ser empresário é muito complexo. E eu vou fazer logo a ressalva para não pensar que é brincadeira. Eu citei o Band Empresário, mas ao contrário, amo, e foi mais ou menos assim. Ou seja, nunca tinha partido para estar diante de câmara, nada disso. E a gente, em função disso, em função dessa vontade, em função de ter iniciado de alguma forma, mas tudo planejado, tudo preparado, bonitinho, etc., para que de alguma forma pudesse estar aqui, tendo a oportunidade de entrevistar cabeças como as suas. Pessoas corajosas como você, Brandão, porque não é fácil, ainda mais quando se tem aí um legado familiar, quando se tem quem vai ter que ser criado, e partir para algo novo, algo que naquele momento também não é visto como uma coisa de rentabilidade imediata, tão conhecida, e que de uma forma, sem dúvida nenhuma, traz essa essência do empreendedorismo. Com certeza. Eu vi recentemente uma matéria como é que chama? Da Pequenas Empresas e Grandes Negócios, e falava de um profissional que tinha feito uma transição de carreira. E aí eu fui olhar os comentários, as pessoas comentavam assim, mas ele está ganhando R$5.000 por mês, ele está ganhando isso, aquilo. E aí eu deixei um comentário lá dizendo assim, é o momento dele, ele está começando. Né? Quando eu comecei, eu nem ganhava nada, entendeu? Então, assim, só que o que acontece? Com o tempo, porque assim, quando você resolve montar uma empresa, você acha que você vai ficar bem, né? Só que no começo é bem difícil. Depois você vai conseguindo alcançar outros valores. E aí o que acontece? O que eu percebi é o seguinte, que empreendendo e fazendo algo com amor, era como se um ano lá na varanda correspondesse a 5 anos de advocacia. O nosso crescimento ele foi muito grande porque tudo que é feito com amor. Primeiro o cliente, ele lhe compra antes de comprar o seu produto. É verdade. E pessoas querem comprar de pessoas apaixonadas. As pessoas querem se conectar com pessoas que amam o que fazem. Então isso flui. E aí você começa a ganhar coisas que você assim, nem imaginava. E aí sim a gente chega naquela coisa que a gente conversou, que é a escala. Exatamente. Brandão, agradeço de muito a sua presença aqui, a sua coragem, lhe dou os parabéns e ao mesmo tempo desejo aqui muito mais corajosos que possam partir para isso aí, fazer o que se gosta. É isso aí, gente. Mas se você não viu, além de assistir o Band Empresarial no YouTube de novo, tá certo? Você também pode, aproveita e compra o livro, Advogado Promovido a Jardineiro. É isso aí, nosso Band Empresarial está encerrando, mas sábado que vem, 10 horas da manhã, a gente está aqui de volta, aqui na telinha da Band. Obrigado, Brandão. Eu que agradeço, meu querido. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.